E essa aqui é uma dica interessante quando a gente começa a associar o português com o francês, tá? Palavras que em português terminam com ico, ico, principalmente os adjetivos que terminam com ico, né? Elas vão para o francês com a terminação ike, ike-ue. Por exemplo, quando você vai dizer orgânico, em francês, organique, lógico, logique, plástico, plastique, e assim por diante. Vários exemplos aí. O interessante é que essas palavras, que em português você tem às vezes como adjetivo, você tem uma maneira de dizer no masculino e no feminino, no francês é a única, fica sempre como ike ou ique. Por exemplo, fantástico ou fantástica, em francês, fantastique. Polêmico ou polêmica, em francês, polémique. Clássico ou clássica, classique. Atlântico, atlantique. México, Mexique. Genérico, generique. Hipotético, hipotétique. E assim por diante. Agora, um detalhe importante aqui, tá? Quando você for falar, fazer a tradução de uma dessas palavras aí, que terminam em ico no português, mas você estiver se referindo a um ofício ou uma profissão, né? No caso, for um substantivo, aí a terminação não vai ser mais ique não, ike-ue não. Nesse caso, a terminação vai ser ician, ician, I-C-I-E-N. Por exemplo, quando você vai falar mecânico, a profissão, não, hoje eu tenho que levar o carro lá no mecânico. Então, mecânico, nesse caso, profissão ou um ofício, seria mecanicien, mecanicien. Por exemplo, eu conheço tal pessoa, ele é um técnico em administração, ele é um técnico. Técnico, technicien, technicien. Ou uma que a gente erra muito. Ele é esse cara aí, ele é um político. Então, você está se referindo a uma profissão ou um ofício, político seria politicien, politicien. Assim, e se for no feminino, aí nesse caso, quando você for dizer, por exemplo, um que termina em ica no português, ICA, né? No caso dos exemplos, ela trabalha, ela é uma mecânica, né? Então, mecânica, aí nesse caso, terminando em ica, no francês, no feminino, vai para ICN, ICN, I-C-I-E-N-N-E. Então, mecânica, mécanicienne. Técnica, technicienne. Política, politicienne. É isso aí. Abraço! Aí eu tava explicando isso para algumas pessoas, né? Aí veio um e perguntou para mim: mas espera aí, e pinico? Nessa hora, respirei fundo, né? E disse: pô. Ele ficou sem entender, né? Eu disse: pô, pinico é pô, P-O-T, a gente pronuncia pô. Nessas horas, né? A gente tem que não ter pânico, né? Panique. Tem que tentar ser prático. Pratique. E didático, né? Didatique. E aí sair com, sei lá, algo mágico. Magique. Pinico. Pô.